Hoje eu quero falar sobre ressentimento aqui com vocês. Eu venho vestido de presidente da Ucrânia aqui, Zelensky, né? Vai dizer, não parece a jaqueta do Zelensky? Tá frio pra caramba aqui. Eu venho falar com vocês hoje aqui sobre ressentimento e quando acontece que o relacionamento ele acaba virando um livro caixa. E aí fica assim, um tentando quitar problema ali do outro, e aí fica aquela indireta e fica aquela encheção de saco, tá? Ressentimento é bem assim mesmo, né? Olha só. Sabe quando abre aquele livro caixa? Imagina assim que nem negócio, né? Um livro caixa. Tu fica ali, não, o que tem de débito, o que cada um tem de crédito, aí quanto tempo já tá sem resolver tal situação, já tá correndo juros, eu vou cobrar isso aqui em algum momento. E aí parece que isso, na verdade, é motivado por justiça, né? Diego, ué, o outro fez isso, é injusto se não puder fazer. Eu fiz um monte ali naquela situação, é injusto se eu não fiquei com crédito. Como que eu não posso fazer um errinho depois se eu agir bem, assim? E aí fica esse conta a conta, né? Fica assim, check aqui, eu fiz isso aqui, crédito, débito, crédito. Vai dar merda. Por quê? A gente vai tentar falar nesse vídeo aqui hoje, acho que eu vou conseguir, as formas como o ressentimento nasce, o que é o ressentimento e como, de repente, a gente extinguir essa parada no teu relacionamento, beleza? Olha só, ressentimento, o que é o ressentimento? Ressentir, eu sinto aquele negócio de novo, né? Eu trago aquele negócio de novo, muitas vezes, diante de uma situação que não tem nada a ver com a situação, né? Com o evento ali acontecido. Eu conto de novo aquela história e eu sinto aquele sentimento que eu em algum momento não elaborei, eu em algum momento eu não trouxe à tona, não conversei, joguei para baixo do tapete e ferrou, né? Não conversei sobre aquilo, não expressei aquilo, não redimi aquele sentimento, querendo ou não. E aí, o que acontece? Eu fico recontando essa história por dentro. O ressentido ele fica, né, remoendo aquilo, ele fica mastigando uma vaca, né? Ruminando aquele negócio, assim, mastigando, fica ressentido. Claro, geralmente por quê? Porque eu não devo aqui falar nada, eu vou ficar de ruim, eu não quero provocar uma briga, eu não acho que é legal fazer isso. Só que se tu vai ficar ressentido, se tu vai ficar ressentida, se tu vai ficar que nem uma vaca mastigando isso aí horas e horas e horas a fio, cara, não teve nada de bonito nisso aí. Não teve nenhum ato virtuoso, não teve nada de legal, né? Porque o que acontece? A tua cabeça ela entra no modo contador de livro caixa. Como assim? Fica aquela coisa assim, não, eu já fiz taraná 3 vezes e tu faz 0. Eu já lavei a louça tantas vezes e tu não fez nenhuma. Eu já tirei esse negócio de cima da cama 32 vezes e tu nunca tira. Ou eu te esperei aqui por 25 minutos e tu nem me avisou, me deixou esperando. Esse tipo de coisa, né? Que a gente vê acontecer dentro dos relacionamentos. Tem aquele também assim, né? Na tua família eu te defendi. Ou lá na minha família eu te defendi. Na tua tu ficou calado, tu não falou nada. Tu deixou a tua mãe falar mal de mim, tu deixou o teu pai falar mal de mim, e pipipi, popopó. Olha, de imediato, quando o ressentido traz isso aqui à tona, dá uma sensação de restabelecimento de ordem, dá uma sensação de justiça sendo feita. Porque é isso, né? Vê, geralmente o ressentimento parece uma raiva junto. O que é raiva? Isso aqui é importante que tu saibas, é importante que tu tenha isso aqui bem claro. A raiva ela sempre aparece quando a gente tem uma percepção de que a ordem no mundo foi rompida e eu acho que eu sou capaz de restaurar. E aí surge, né? Por exemplo, se eu tô andando na rua e um cara de 2 metros de altura tá batendo numa velhinha. E ele tem mais ou menos meu tamanho ali e tal. Não, eu não tenho 2 metros de altura, mas eu acho que eu posso com ele. Eu vou sentir raiva, eu vou lá descer o cacete nele. Vou sentir uma, né? Olha, eu acho que eu posso restaurar isso aqui. Às vezes o ressentido ele vai para um outro movimento, né? Por exemplo, tá lá a velhinha apanhando e eu sigo reto. Não vou me incomodar, vá que a velhinha esteja merecendo isso. E eu sigo. E eu fico me remoendo depois, né? Eu fico assim, caramba, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E aí pode ser que depois, uma circunstância meio parecida, mas até meio injusta, eu trago aquilo à tona e não, mas agora eu acho que eu sou capaz de resolver, porque eu fiquei ressentido no final das contas, né? Não é assim? Então, qual é o problema disso dentro do relacionamento?
Dentro do relacionamento, esse tipo de sentimento, ressentimento, meio que vira meio que uma ferrugem, meio que vira uma coisa meio cáustica, vira um negócio que começa a corroer, começa a ranger, começa a desgastar a confiança, a gente começa a pensar mal sobre o outro. Lembrando que os afetos, eles são principalmente orientados pelas histórias que a gente conta na nossa cabeça. Se eu começo a contar uma história ruim sobre o outro, porque eu já estou ressentido e é isso que vai acontecer, eu vou começar a ter uma aversão por aquela pessoa ao invés de uma atração. E se eu quero manter um relacionamento, não é bom que eu alimente um sentimento de aversão para aquele outro. Tô certo ou errado? É assim mesmo. Só que aí, olha, o ressentido ele começa a notar. Começa aqui, né? O encontro começa a virar um livro caixa, uma prestação de contas, assim, começa... Olha, o ressentimento geralmente ele vai surgir em 3 situações, tá? Presta atenção. Geralmente o ressentimento ele vai surgir de um fato mal conversado, não é? Tipo assim, aconteceu um negócio e a gente meio que não conversou direito sobre aquilo, a gente meio que deixou assim, a conversa meio que se escafedeu ali. Me engoli torto isso aqui, cara. Essa conversa não terminou ainda, mas eu não quero ser o chato de retomar esse assunto. Vai ficar ressentido. Segundo, um pedido não dito. Eu esperava alguma coisa de ti. Meninas, mulheres, geralmente vocês fazem isso. Eu esperava uma coisa de ti, mas eu não queria ter que falar. Eu queria X, mas eu nunca pedi. Poxa, vai ficar ressentido, caramba. Claro, tem que falar. Tem que ser claro na conversa. Terceiro, uma regra ausente. Não, ninguém combinou isso aqui. Ninguém combinou que deveria ser assim, mas eu inventei que deveria. Surgiu uma regra na cabeça de um dos dois. E não estava claro essa regra. Caramba, né? Ninguém combinou horário, ninguém combinou nada, mas do bom senso vai dar ressentimento. As regras precisam ser claras ali. Né? Essas regras de funcionamento, de uma certa etiqueta da coisa, né? E aí o que acontece? Eu presumo intenção, né? Não, tu não liga mesmo. Não, tu só me desrespeita. Isso é desrespeito, no final das contas. Na verdade, é que tu é egoísta. E aí eu começo a registrar, né? Os débitos morais do outro. Não, o outro é um cuzão. O outro... Porque isso fica, né? Ainda que não seja tão consciente, isso fica aparecendo ali na cabeça, né? Começa a pensar mal do outro. E aí o ressentimento só aumenta. E aí vai chegar uma hora que eu vou estar tão bravo, vou estar tão fulo da cara... que aí vai vir explodir isso tudo, e aí tá no vídeo anterior que eu falei sobre corrigir quando sente a falta cometida, né? Vai dar problema. Geralmente é assim, né? Acontece um fato, eu engulo o sapo, crio uma narrativa ruim, e aí eu cobro meio que as avessas, né? Tipo por indireta, com sarcasmozinho, com frieza. Acumula, vai acumulando no placar, e esse acúmulo ainda fica gerando juros, e aí ferrou. Vamos pensar assim, quais sinais dentro de um relacionamento mostram que assim, cara, já tem um livro caixa ali. Diego, mas eu já estou há não sei quantos anos com a pessoa. É justamente isso, né? Não pode existir esse livro caixa, porque senão no tempo, quanto mais tempo tu passa com aquela pessoa, mais juros corre, mais débito fica ali, e aí ferrou. E aí uma hora, daqui 10 anos, 15, 20 anos, vai querer lavar toda essa roupa suja aí, ferrou, vai dar uma baita zebra, né? Olha, vê se tem assim, para ver se tem esse livro caixa, né? Começa a ter aquelas conversas com uma memória muito estranha, né? Tipo assim, no dia tal tu fez isso. Porque eu faço isso, uma lista, né, também. Isso eu faço isso, ou seja, eu tenho uma lista na minha cabeça das coisas que eu faço, das coisas que tu não faz. Eu tenho o horário sempre muito certo, né? Essa precisão. Cara, por que esse preciosismo com data, horário, com lista? Pensa nisso. Ou começa a ter uma moeda de troca. Não, Diego, porque relacionamento é baseado em troca, né? Eu faço por tipo... Mais ou menos, né? Eu, particularmente, eu acredito que o relacionamento é uma briga para quem ama mais. E não uma briga para ser amado mais. Né? Uma briga para quem se doa mais. A medida do amor é amar sem medidas, então tu te entrega mais. Eu quero me entregar mais para minha mulher. Eu quero me entregar mais para ela, e ela quer se entregar mais para mim. E eu espero que ela está sempre dando 100%, e ela espera que eu estou sempre dando 100%, porque isso ajuda, inclusive, a pensar bem do outro, ainda que esse 100% não seja suficiente, porque, às vezes, realmente o amor do outro não vai ser suficiente. Também aquela
aquela paz meio aparente, né? Um outro ponto. Uma paz tipo assim, meio guerra fria, né? Tipo assim, não, a gente não tá brigando. Mas tá aquela guerra fria dentro de casa, assim, esquisita. Ou aquelas punições de troca, né? Dar de volta, um silêncio, um gelo. Se tu reconheceu que tem esses pontos, assim, no teu relacionamento, olha, não é um fracasso. Não é que o relacionamento fracassou, não é que não tem solução. Tipo, tem aqui, esse negócio criou-se um sistema que não tem finalidade, não vai dar certo, né? Então, o que é o melhor se fazer? Jogar fora esse livro caixa, zerar o placar. Vamos pensar assim, né? Não é uma boa solução tentar quitar isso com humilhação. Não, mas eu quero que o outro se ajoelhe e peça perdão por tudo que ele fez. Não, humilhação não é um caminho, né? Admite tudo que tu fez, pede desculpa por tudo que tu fez. Ou então também, tipo, não, então vou deixar pra lá. Diego, então ou o outro se humilha, ou então, não, tá bom, é pra eu deixar pra lá, então vou deixar pra lá. Cara, não vai ser assim, né? Porque ambos esses dois vai criar mais juros, vai criar medo, vai criar gelo, vai criar frieza, vai aumentar essa dívida no final das contas, não vai dar certo. Vamos lá, vamos tentar estabelecer, eu anotei aqui, em 4 passos, uma forma de quitar isso, de resolver. Passo 1, né? Um fato seco. Sem nunca tentar narrar a coisa como ela é, sem eu ainda narrar como eu me senti. Primeiro passo, por exemplo, olha, sei lá, ontem tu chegou 25 minutos atrasado, depois do que a gente combinou. Tu falou que tu ia chegar a tal horário em casa e tu chegou 20 minutos depois. Ou 2 horas depois. Tá? É verdade? É verdade, realmente isso aconteceu. Impacto. Ponto 2, né? Qual o impacto que isso teve, né? Caraca. E aí o que aconteceu? E aí que eu fechei a cara e comecei a te tratar com cara de cu, com frieza, e isso me deixou muito irritado comigo mesmo. Fiquei irritado. Pô, já estragou meu dia, caraca. Por que fez isso? Por que promete e não faz? Tá bom, beleza, eu falo isso. Terceiro passo, um pedido. Aqui a gente estabelece uma regra. Aqui a gente estabelece uma regra de convivência, no final das contas. Né? Clara, admitida pelos dois, com tranquilidade. Olha, eu preciso que... Isso fala, né? Eu preciso que... Quando tu souber que vai atrasar, ainda que tu não consiga cumprir com aquilo que tu tinha me falado, mas quando tu sabe que tu vai atrasar, não chega sem me falar ou simplesmente esquece ou faz eu te perguntar. Me avisa. Me avisa a hora e já marca assim, não vou conseguir chegar às 8h30. Vou chegar às 10 horas. Pode ser assim? Legal, não sei o que. Olha, quarto passo, né? Após isso aí, porque só isso não é... Para dar o peso. Agora, dar o peso dessa regra. Por que ela é importante? Porque tu vai dizer assim, né? É o cheque da imaginação. Como se fosse, olha... Puxa, quando tu fez isso, eu fiquei imaginando que tu não te importa comigo. Confere. Tipo assim, porque que tu não tá muito legal. Que tu não quer vir para casa. Que tu não quer estar comigo. Me diz, se não é isso, me diz o que aconteceu. Que aconteceu isso e tal. Não, puxa, é que realmente eu não tô muito afim de ficar contigo porque tá muito chato. A gente tá sempre tendo momentos ruins. Legal, cara. Poder falar esse tipo de coisa num relacionamento sem o outro levar pro pessoal é tipo assim, nós dois estamos juntos e nós dois queremos resolver juntos. Tudo bem, cara. Isso é maravilhoso, né? Então, eu até anotei aqui a frase completa como seria assim, olha, ontem tu chegou 2 horas depois do combinado, eu fechei a cara, fiquei puto da cara contigo, comecei a te tratar com frieza, e aí, poxa, se tu for atrasar, se tiver uma mudança ali nos planos, me avisa e diz que hora, um novo planejamento, na hora que tu vai voltar, marca comigo. E aí, por tu ter feito isso, ter chegado atrasado, eu imaginei que tu não te importa, que tu não liga. É verdade isso? Confere? Pronto. Aí a coisa começa a ter começa a andar. Começa a parar de ficar guardado num livro caixa, né? A gente resolveu, passou a limpo aquilo lá. Vamos pensar assim, em algumas cenas. Primeira cena, do que realmente acontece quando tem o ressentimento, né? Eu fiz por ti, tu não fez por mim. É o escambo, né? É sempre por troca. Eu paguei aquilo pra ti, tu nem olhou o orçamento, nem viu, tu nem valorizou. Né? Olha, o que seria a quitação? Tá bom. Como é que eu vou aplicar esses 4 passos numa situação assim? Seria assim, olha, sei lá, eu paguei esse negócio pra ti mês passado, eu me senti usado. Quando a gente for gastar alguma coisa fora do combinado e eu preciso gastar, puxa, vamos conversar sobre isso antes. E aí vamos pensar assim, sei lá, vamos pensar uma regra de convivência. Quando a gente for gastar mais de R$ 200, só com o ok dos dois, só quando for acordado pelos dois.
Ou então, um outro fato, né? Aquela humilhação silenciosa. Tipo assim, ajuda a pessoa e depois fica dando cutucada, indireta. Puxa, como é que resolve isso? Pode ser aquilo, pô, eu te ajudei com o trabalho e, caraca, eu fiquei te cutucando depois, né? Eu te encolhi ali, eu fiquei te ficando em cima, né? Botando uma pressão. Olha, da próxima vez que eu te ajudar, se eu sentir que eu vou jogar na tua cara, me lembra desse combinado aqui. Qual combinado? Que sempre a gente vai ter uma ajuda sem cobrança futura. Vai ser sempre uma ajuda sem esperar nada em troca. Se eu cobrar, me avisa e eu vou te pedir desculpa na hora. Porra, isso aqui seria maravilhoso se muitos casais fizessem isso, cara. Guarda isso, né? Então, assim, essa quitação, no final das contas, esse zerar o placar, não é uma desculpa por tudo. Eu nomeio aquele débito, eu falo como eu me sinto, o outro fala como se sente, e a gente cria uma regra de convivência, acordada pelos dois, né? Então, vamos fazer assim, vamos fazer assado, uma coisa que seja razoável. Tem um quê de política aqui. Caramba, já estamos em 16 minutos aqui. Já vou terminar o vídeo. Calmem aí que já estamos terminando. Acho que tá legal, né? Então, assim, nomeia o débito, assume a tua parte, porque a gente sempre tem parte, é 50%. Qual a minha parte? Qual o problema? Como isso me impacta? Instala uma regra de convivência ali, acordada pelos dois. E aí, com isso, olha, deu por quitado isso aqui. Se voltar a acontecer, é um novo evento. Não vai ter aquela coisa do tipo assim, de novo, olha aí. Não, é um novo evento e vai ser lidado como tal. Sempre que tiver um evento, ele nunca vai ser acumulado. Esquece o acúmulo. Não vai ter acúmulo. Mas eu tenho memória, Diego. Mas é sempre um evento diferente, porque a gente sempre dorme e acorda e nós somos diferentes, né? A vida é assim. Sempre tem uma oportunidade de perdão, sempre tem uma oportunidade de redimir, sempre tem uma oportunidade de melhorar todo dia, sempre tem uma oportunidade de um eu passado que morreu para trás e ele já foi. O meu eu do passado já morreu quando eu dormi e acordou um novo. Cara, não fica remoendo os erros do passado, entendeu? Claro, né? Então, Diego, se essas regras não se cumprirem, o que eu faço? Claro, regras sem consequência não gera um processo pedagógico ali na coisa, né? E consequência não é se vingar, porque às vezes a consequência pode acabar virando vingança, mas é ter uma certa coerência. Tipo assim, se tu continuar te atrasando, poxa, eu não vou mais te esperar, tá? Porque eu me sinto mal se eu atraso e tal, eu vou ir. Pode ser assim, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente rever isso aqui, porque se a gente começar a fazer as coisas separadas não vai dar certo. Mas é isso que vai ter que acontecer, tá bem? Poxa, assim vai. Se repetir indireta, eu não vou te responder, eu vou ficar quieto e depois a gente vai conversar em outro momento, porque se eu falar agora eu vou acabar me irritando. Poxa, show de bola, né? Clareza antes de ter conflito. E sem grito, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, ressentimento é livro caixa, não queremos um livro caixa no relacionamento, sem rito de quitação, assim, senão o relacionamento acaba virando um cartório, no final das contas. Fato, impacto, pedido e sentimento, esses 4 passos, foi isso, né, que eu elenquei aqui? Como é que foi os 4 passos? Fato seco, relato o fato. Passo 2, eu relato o impacto do fato. 3, eu faço um pedido claro para a gente rever aquilo. E o 4, eu falo como eu me senti, né? Do tipo, eu imaginei que tu não te importa comigo e tal, comecei a pensar comigo. Relata, né? Conta essa história que tu tá narrando, porque o outro tem que estar disposto e empenhado em te ajudar a não pensar mal dele. Tem que ser isso. Tu tem que estar empenhado de que o outro não pense mal de ti. Tu tem que te esforçar para isso. Porque é muito fácil na convivência, com a proximidade, a gente começar a olhar só para os defeitos. Então tem que ser uma ajuda mútua, né? Me ajuda a não pensar mal de ti. Isso aqui é 10. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. 20 minutos aqui, até tinha umas coisinhas mais pra gente conversar. Tem aqui embaixo o teste do Big Five de graça para tu fazer, onde vai ter algumas dicas em questão de relacionamento, para tu ver como é um teste de personalidade, para tu ver, tu pode fazer um código, ali vai gerar um código que tu pode mandar também pro teu cônjuge, para alguém que tu te relaciona, etc. Vai ter uma análise bem bacana ali da personalidade dos dois, pontos de atrito, pontos de coerência, pontos legais, pontos positivos, negativos, pontos de atenção. Faz ali embaixo, é de graça. Tá? E continua aqui, que após o vídeo eu vou deixar uma playlist na sequência aqui de outros vídeos que estão nesse mesmo apanhado geral de bons modos no relacionamento, da diminuição de novela, da redução do drama,
e no final das contas ter um relacionamento mais feliz. Tá bem? Te inscreve no canal aqui, curte esse vídeo, compartilha, não faz nada que eu não faria, fiquem com Deus e tchau, tchau.